Ano novo, vida nova. Esse é o sentimento natural que nós temos quando tem uma virada de ano, uma mudança de ciclo. E aproveitando agora que está todo mundo, né, nesse sentimento e nessa vibração de esperança, de melhores momentos, de concretização de algo que talvez não tenha sido realizado o ano passado, ou até mesmo mudanças de ciclo. Então é sobre isso que a gente vai abordar nesse vídeo. Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje eu quero estabelecer com você, primeiro, um pacto de um excelente ano para todos nós, um ano que vai ser um divisor de águas e que vai ser um ano de muita prosperidade e muita realização, e assim seja. E dentro dessa euforia, a gente tem que entender que já é algo propício, né, desse início, já estabelecer algumas metas, já que todo mundo acaba fazendo isso porque todo mundo já está com o cronômetro zerado. E aí, ao começar o ano zerado para todo mundo, a gente começa então a entender qual é a velocidade, quais são os caminhos que nós vamos alcançar ou quais serão esses trajetos. E sabendo que às vezes a gente nem precisa esperar o início do ano para começar, mas já que a gente já se encontra, ou até mesmo a gente está nesse espírito, que tal a gente começar a fazer um planejamento? Eu que fui coordenadora por muito tempo, e como coordenadora de curso, eu já tinha dentro desse planejamento quase que mecânico, né, automático, de todas as fases, de todos os anos, todos os meses, até entender como é que ia processar e como é que iam ser todos os eventos e as atividades dos alunos. E dentro desse planejamento, eu tenho o costume de definir essas metas com os alunos, e assim agora eu quero definir com você, porque às vezes é necessário um empurrãozinho ou até mesmo uma orientação, porque todo mundo fala, vamos fazer metas, vamos estabelecer, vamos fazer desejos para o ano novo, e aí a pessoa chega e começa a pensar, eu quero ficar milionária, mas não mexe uma palha para mudar. Eu quero emagrecer, mas não muda os seus hábitos alimentares. Então, eu vou mostrar na prática a importância de fazer esse planejamento e como eu faço as metas e como os meus alunos fazem as metas. E talvez você coloque aqui nos comentários como é que são as suas metas, como é que você define as metas para o ano que se inicia. Então, para a gente começar, a gente tem que entender a importância desse planejamento. Quando a gente planeja, não é só colocar no papel tudo aquilo que a gente deseja. Esse é um passo, sim, muito importante. Mas antes de colocar no papel, a gente tem que refletir sobre aquilo que a gente passou. E dessa reflexão, a gente faz uma análise, um levantamento sobre tudo aquilo que foi conquistado e que você nem lembra mais que você conquistou ano passado. Dentro desse levantamento ainda entra os aprendizados bons e ruins. O que você leva do ano que passou? O que você aprendeu? O que você não pode jamais esquecer e que aquilo vai entrar dentro do seu livro que vai contar a sua história? E ainda, quais foram os desafios que você conseguiu superar? E que se alguém contasse no início do ano passado, você ia dar risada e falar assim, jamais ia passar por isso. E você sobreviveu. E você venceu. Então, dessa reflexão que nós fazemos, depois a gente tem que saber quais são as metas que a gente deseja, né? Então, dentro dessa reflexão, quais são as metas? É colocar de forma bem brainstorm, né? Aquela coisa de chuva de ideias e colocar no papel, colocar tudo aquilo que você deseja. E quais são os passos para você alcançar?
né? Eu lembro que quando eu estava na faculdade, no início da faculdade, eu queria juntar o dinheiro para comprar o meu carro. E aí eu comecei a vender roupa, tava até vendo as planilhas, né, de economizar. E depois, se vocês quiserem, coloca aqui, aí eu faço um vídeo sobre como economizar dinheiro de forma muito amadora, mas que foi muito funcional nos momentos em que eu mais precisei. E aí, em cima todas essas ideias, todos esses desejos, você tem que colocar ao lado quais são os passos que você deseja dar. Ah, eu quero emagrecer. Então, eu quero emagrecer 10 quilos. Como é que eu vou fazer? Vou beber mais água, vou fazer exercício, vou tirar a janta, vou deixar de comer carboidrato. Então, quais são os passos? Até para você entender que é um processo e não simplesmente jogar para Deus e falar: Deus, agora é com você, eu quero emagrecer 50 quilos. Né? Então, você tem que colocar os seus desejos, as suas metas e os passos que tem que serem dados, tá? Esses desejos têm que ser, primeiro, alcançável, né? Não adianta você chegar e falar assim: olha, eu tô ganhando R$1.000. E aí você fala: eu quero terminar o ano ganhando 50 mil ou 100 mil reais, eu quero virar milionário, sem ter feito algo distante. Então, o que seria alcançável? Mudar de estágio, mudar de emprego, mudar de casa, mudar de curso, fazer um outro curso, fazer uma pós-graduação. Isso é alcançável, né? E ao mesmo tempo, paralelo a isso, você tem que fazer dentro dessas metas, primeiro, quais são? Dentro delas, os seus passos, dentro delas, se ela é alcançável ou não, e tem que mensurar qual é o custo do investimento, o que você precisa começar, quais são os primeiros passos para serem dados. E aí você começa a dimensionar uma meta real. E aí tudo isso dentro do papel, né, escrito dentro do seu papel, até é interessante você guardar esse papel na sua carteira para você sempre olhar para ele. Depois que você fizer isso, aí entra de fato o planejamento estratégico, porque você já sabe quais são as metas, os passos, e aí você tem que fazer um plano de ação. É como se fosse um mapa. E aí você faz dentro do calendário, até tal dia, até tal mês, até tal bimestre, eu vou ter alcançado isso ou vou ter feito aquilo. E eu insiro ainda não só metas profissionais, mas pessoais também, né? Eu quero ler 2 livros por mês. Isso tá dentro das minhas metas, né? Eu quero viajar uma vez por semestre. Eu quero conhecer um estado novo, ou eu quero, enfim, coloca isso. E aí você coloca até quando você vai cumprir essa meta. Porque ao você colocar nesse planejamento, você coloca inclusive prazos para o seu cumprimento. E dentro desses prazos você pode flexibilizar, porque também você não vai engessar, você não sabe se acontece imprevisto, você ganha na Mega Sena, e aí o que você faz com tudo isso? Não é mesmo? Então tem uma oportunidade maravilhosa de trabalho, e aí como é que você vai fazer? E não estava dentro das suas metas. Então, dentro desse planejamento, colocar essa, eu digo gordurinha, né? Para você poder alocar, para você poder manusear e ela ser alterável. Por que não? Flexível. Por que não? Porque depois que você fizer tudo isso dentro de um calendário, você vai fazer o acompanhamento e ao lado dele a revisão. Então você vai olhar e falar assim: nossa, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso cumprir. Tá aqui, ó. E aí vocês já vão colocando quais são as metas dos anos para você ir preenchendo. E aí, em cima dele, você entender quando começar
e que você está atrasado ou se você está adiantado diante das metas e que você consegue ainda mensurar. Porque o que a gente conclui com tudo isso? Ora, o importante é que você entenda que você tem que verbalizar, você tem que colocar no papel e que você tem que buscar e saber que as pessoas pequenas, as pessoas que estão agora começando, elas no futuro vão guardar essas metas e falar assim, olha, lembra no passado, eu comecei pequenininho, eu dei esses passos, para você ter noção quanto você lutou e o quanto você se dedicou, porque nada é por acaso e nada vem fácil, tem um esforço e tem uma dedicação por trás, para você saber que, olha, por mais que eu tenha um universo conspirando a meu favor, você tem que saber que o primeiro a acreditar que você pode é você. E você pode, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que tem que estabelecer essa meta, que precisa ter uma orientação para estabelecer essa meta. O ano novo promete e tenho certeza que virão novidades para você, tá bom? Fiquem ligados e se inscreva no canal, porque assim eu sei que você gosta dos vídeos que eu faço daqui com muito carinho daí, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.